Olá, gente, aqui é o Victor e esse é o vídeo da minha playlist das coisas que eu li. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu crio um monte de conteúdo sobre vários assuntos, desde costura, a desenho, a livros, a vlogs, a desabafos e assim. Tem uma grande presença, então eu espero que você se sinta muito bem-vindo, muito bem acolhido aqui comigo. Neste quadro, eu trago algumas das minhas últimas leituras que eu acho que você também deveria ler e que eu irei defender essa ideia até o fim. Então, mais uma vez eu trago aqui 3 livros e dessa vez livros nacionais, assim, com histórias, com histórias perfeitas. Então, vamos começar. É do Alfonso Cruz e ele é um livro de 2016, curtíssimo. Deve ter umas 70 a 80 páginas. Tem 96 páginas. E é um livro muito interessante porque ele vai trazer uma sociedade muito ligada ao utilitarismo, a tudo ser milimetricamente contado e contabilizado, onde nessa sociedade existe a prática de você comprar um poeta, você comprar um artista, um pintor, um escultor, e a gente vai acompanhar essa menina que ela vai comprar um poeta, ela vai pedir um poeta pro pai dela. E é muito interessante. E tem uma sensibilidade tão grande e fala sobre tantas coisas, ao mesmo tempo que ele é uma premissa tão simples, né? Uma sociedade que não dá valor nenhum ao que é subjetivo, ao que é orgânico, ao que é artístico, ao ponto de haver uma comercialização dessas pessoas que são artistas. E é belíssimo o final, assim, é de uma delicadeza, é uma coisa incrível. Esse livro, ele é de 2016 e ele tem um teor muito de humor, ele é engraçado. Ele, por ser um poeta, por ninguém entender o poeta e criticar o poeta, e como assim ele vive a vida dele escrevendo. É muito engraçado, tem uma sátira, mas ao mesmo tempo tem esse fundo assim muito interessante, muito profundo, que você pode refletir assim a sua vida depois de ler esse livro. E são cenas e cenas, capítulos e capítulos que não são tantos capítulos, né? Mas assim, são momentos que te fazem, não sei, eu me senti assim, abraçada, eu me senti bem lendo o livro. Foi um livro que eu, sabe, quando você tá ali vivendo uma experiência boa, gostosa, você lê uma coisa que, sabe, que te abraça. Tem uma coisa que eu fiz nos outros vídeos que é ler um pedaço do livro. Então eu vou ler um pedacinho deste livro, que é a apêndice, que diz o seguinte. Goring disse: quando ouço a palavra cultura, saco de revólver. É assim que muita gente olha para a cultura. Não é mal. É sinal que é tão importante que pode ser ameaçadora. Pode fazer sacar das armas. Se a arte e a literatura não tivessem importância, ninguém se preocuparia em incendiar a biblioteca de Alexandria repetidas vezes, ou destruir os Budas de Bamiyan ou as ruínas de Palmira. Se a cultura não fosse verdadeiramente importante, Goring não sacava o revólver. E acho que é um grande livro sobre a cultura. Já vou adiantar que este episódio do Coisas que eu li são livros mais curtos, porque foi exatamente no momento que eu queria continuar com a minha demanda de leituras, mas eu estava com menos tempo, então eu resolvi ler livros menores. E, gente, tem uma beleza nos livros pequenos também. Aquele livro que você lê, ao mesmo tempo que ele é muito rápido. Quando eu fechei esses livros, eles duraram muito mais tempo na minha cabeça, sabe? Não foram só as menos de 100 páginas da história. Só que eu falei que os livros são pequenos, mas assim, os próximos são 200 páginas. Mas a leitura, ela é rápida, por assim dizer. Então, o próximo livro que eu li foi Pequena Coreografia do Adeus. E assim, ai gente, olha, eu sempre vi essa capa, tava lá no meu, sabe, eu pensava em ler, mas eu não imaginava o que a Aline B entregou, entendeu? Eu não imaginava. Sabe, essa história que faz a gente refletir muito, que é delicada, que fala sobre família, que fala sobre sonho, que tem ali o negócio da criança, que já é uma coisa que me pega, que
envolve tantas coisas e consegue ser tão bom em tudo que propõe. Assim, é um livro muito bom. Ai, não sei, um livro bom. Um livro bom de ser lido, porque ele é escrito em prosa e vai contar a história da Júlia, que os pais dela estão separando, então a gente vê essa criança que, né, vê o amor dos pais acabar e como que ela vai lidar com isso, e ela cresce, ela vai se desenvolvendo e ela tem uma relação com a mãe, outra relação com o pai. E assim, é muito real, é esse drama que ele tem uma pincelada assim de quase que uma romantização. É quase como se ele fosse um drama que te iludisse. Ele é tão bem escrito e você reflete tanto que é quase como se não fosse ruim o que tá acontecendo, sabe? E assim, um ótimo livro. Tem uma parte especificamente desse livro, assim, eu grifei várias partes, eu já li uma parte lá no podcast que é, assim, tem grandes momentos nesse livro. Mas eu trouxe um aqui, que eu me conectei, assim, achei que é interessante, que tem um pouco de reflexão no meio. Aposto que está se perguntando, então por que ainda não sou? Bem, a resposta é simples. Basta que a senhorita decida dentro de si. Levante o rosto de suas dúvidas e dores e comece a caminhar em direção a seus sonhos. A estrada será tenebrosa, dificílima, amarga e até impossível em muitos momentos. Não vou mentir. Mas é importante dar um passo, ainda que seja mínimo, em direção à sua arte diariamente. Saiba que os artistas têm as horas a seu favor. Eles não sentem solidão quando estão criando. São os meninos dos olhos do tempo. E, por terem o afeto desse Deus, são os únicos que conseguem vencê-lo, ainda que simbolicamente. Para finalizar, este que eu trouxe aqui também é um outro livro que eu queria ler muito. Todos esses livros eu li em PDF. Usei as mesmas plataformas que eu já falei aqui para vocês, que é a Zlibrary e o Lê.livros. Com certeza serão livros que eu vou querer ter na minha estante um dia. O último também já era uma ideia de leitura minha, mesmo que eu não soubesse do que ele se tratava, eu já queria ler, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira, que tem 210 páginas e é de 2014. E essa história ela vai apresentar pra gente 3 personagens, que é a Dalva e o Venâncio, que são um casal muito bem resolvido, muito felizes até certo momento, e a Lucy, que é uma jovem mulher que é prostituta nessa mesma cidade que a Dalva e o Venâncio vivem. Eu não acho que seja uma premissa batida, porque eu acho que o jeito que ela retrata a Lucy, as cenas com a Lucy, a sedução, o desejo, essa figura tão potente, e ao mesmo tempo que ela descreve a família da Dalva, e o amor, e o carinho, e o cuidado, e a estrutura do Venâncio, de se distanciar da figura paterna que ele teve, mas ao mesmo tempo ele cometeu os mesmos erros que o pai dele teve, e ele ter essa consciência. Tudo tão bem escrito, tudo tão bem feito, que a gente lê o livro com dó de estar lendo o livro, porque dá vontade de não ler, dá vontade de guardar e falar, dá vontade de se, sabe, ficar um tempinho mais ali. Você lê um pouquinho mais devagar, você entender um pouquinho melhor, você lê de novo. Eu acho que esse é um livro ótimo para você ler de novo, porque ele é incrível, sem contar que ele é Brasil. Tem uma, não sei, mas ele tem uma estética tão Brasil, tão assim novela, sabe? Tão minissérie da Globo. Ele tem tanto uma história tão interessante, é muito incrível. Essa é a premissa, né, que eu falei dos 3, mas assim, vai pra lugares tão legais, sabe? A história. E tem alguns plots que eu fiquei tipo, será? Mas até o que eu não gosto, eu entendo e amarra a história de uma forma que fique muito boa. E assim, gente, eu tô falando pra vocês,
É um livro, além dele ser muito bem escrito e da gente ter esse deleite lendo, ele tem um poder muito grande, pra mim, por exemplo, da imaginação, sabe? Eu ficava imaginando o lugar, o cabaré onde a Lucy morava, enfim, trabalhava. E a casa do Venâncio Cadalva, e a casa do pai Augusto. E assim, todos esses elementos que fazem com que a história cresça numa proporção assim, minissérie da Globo na minha cabeça, entendeu? E eu espero que isso aconteça. Este, eu não trouxe uma parte do livro. Assim, eu teria que trazer ele inteiro também, como os outros. Mas é de uma... muito bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações e que vocês leiam, que vocês venham aqui comentar o que vocês acham e que a gente possa ter essa troca. São livros que eu indicaria para todo mundo, se você gosta de ler, se você não gosta de ler. Eu acho que são livros ótimos, livros fáceis de leitura, mas que tem uma leitura que é muito potente, sabe? Não é um livro bobo, não é um livro raso de significado, nem nada disso. São livros muito bem construídos e ótimos. E assim, editoras, me mandem esse livro, porque assim, I have to. Eu quero muito ter eles na minha estante, porque são livros que eu quero ter essa possibilidade, os meus sobrinhos virem aqui em casa e verem, lerem esse tipo de livro, sabe? Essa literatura com qualidade, que faz imaginar e crescer e pensar. Lógico, de acordo com a idade de cada um. Mas enfim, eu finalizo este vídeo dessa forma. E eu espero, assim, que vocês continuem aqui comigo. Vocês quem, né?